Meus caros amigos, fala-vos de novo o grão-mestre da Confraria do Vinho Verde. Enfim, estes são sempre momentos, para mim, muito felizes e muito gratificantes, porque nós não podemos estar presencialmente, não podemos estar uns com os outros. Isso é muito... É penoso para mim e creio que para todos, mas resta-nos este processo de podermos, pelo menos, ver-nos e até ver algumas garrafas preciosas, como eu estou ali a ver já, da Quinta de Lourosa, mas que a engenheira Joana neste momento não está lá. Bom, nós hoje vamos ter dois excelentes produtores, vão ser apresentados no momento oportuno. Antes deles, nós vamos ter aqui uma conversa com vinho, que é agora a nova rubrica que nós criamos, e que vai ser hoje preenchida uma lição do professor António Barros Cardoso. O que dizer do professor António Barros Cardoso? Eu tinha que dizer tanta coisa, mas vale não dizer muito, porque eu acho que toda a gente ligada ao vinho, à história, conhece este professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que é uma pessoa que tem dedicado... Vou retificá-lo. Professor aposentado. Está bem, mas não deixa de ser... Professor aposentado. Agora é esse o meu ponto. Mas isso não lhe tira a qualidade... Eu fiz questão de mencionar isso aí. Hã? Eu fiz questão de mencionar na nota que lhe enviei. Eu tinha nota. Agora faço parte dos professores aposentados. Professor, mas diga, não é por isso que deixa de estudar o vinho verde, o vinho, que deixa de estudar a história de Portugal, a história pátria, a vertente que nos interessa neste caso. Academicamente tem que ser assim. E é isso que vamos ouvir hoje. É isso que vamos ouvir hoje. Parte da sua, uma intervenção, mas, caros confrades, o título onde é que está isto? Vinhos Verdes, História e Património. Vamos ficar a saber, seguramente, um pedaço mais do vinho verde, da sua história e do nosso património. Peço a vossa atenção para ele. Os trabalhos que o professor Barros Cardoso tem feito em relação ao vinho são imensos, são dezenas e dezenas de trabalhos. A participação em conferências, em congressos, em tudo que diga respeito ao vinho verde, lá está o professor Barros Cardoso a dar a sua opinião e o seu testemunho. Muito obrigado por ter vindo até nós, professor Barros Cardoso. Eu que agradeço. É nosso confrade, mas tê-lo aqui e ouvi-lo hoje é para a nossa confraria. Muito interessante. Muito obrigado. Eu agradeço muito as suas palavras. Eu dou-lhe a palavra assim agora, faz favor. Eu agradeço-lhe muito as palavras que me dirigiu e quero deixar nota de que são certamente exageradas em relação à minha pessoa. Mas pronto, tenho feito alguma coisa, tenho escrito alguma coisa, tenho dito alguma coisa. Evidentemente que hoje a minha intervenção será uma intervenção muito curta, porque não deverá ultrapassar, como combinamos, os 10 minutos. Ora, em 10 minutos não se pode dizer muito, mas pode-se dizer alguma coisa. E eu não quis, apesar da limitação do tempo, eu não quis deixar de aceitar o seu repto para estar aqui a conversar. Convém saberem que, para mim, seria mais cómodo que me fizessem perguntas. Mas eu sei que nem sempre é este o modelo, e o modelo é deixar falar o orador, e por isso eu vou tentar, nestes 10 minutos, dizer alguma coisa que, de alguma maneira, desperte os sentidos dos presentes para provarem o vinho verde de que todos gostamos. E vou começar por partilhar a tela para que todos possam acompanhar a minha intervenção. O anfitrião desativou o compartilhamento da tela. Não sei se fui eu, se foi o senhor doutor Mário Cerqueira Correia. Foi? Pode partilhar, professor Barros Cardoso. Ora, experimente. Agora já está? Pronto. Penso que sim, veja lá. Pronto. Agora já está. Penso que eu... O Gonçalo é o anfitrião neste momento.
É o Gonçalo. Pronto. Neste Então, momento, eu só quero dar aqui uma saudação muito especial ao professor Rogério de Castro, que chegou agora, eu ainda não o tinha cumprimentado. Muito obrigado por estar connosco. Vamos ouvir o professor Barros Cardoso, então. Depois falamos. Vamos lá ver se eu consigo partilhar esta tela convosco. Já está a partilhar. Para me servir de guia rápido a uma apresentação, também ela rápida. E começo precisamente por dizer que Vinho Verde, História e Património é, digamos, um título que tem uma elasticidade enorme, como devem calcular, tão grande quanto a região demarcada dos vinhos verdes, que, como sabem, é extensíssima. Em área é a maior região demarcada em termos vinícolas do nosso país. Evidentemente que vou aqui cingir-me a alguns patrimónios e a alguns pontos da história do vinho verde que não falar, enfim, de uma forma sistemática dessa mesma história. Portanto, espero que me perdoem esta síntese muito, digamos, para reforçar, muito sintética daquilo que pode ser história. É apenas uma história e património no vinho verde, é apenas uma sensibilização que me parece importante deixar aqui nota. E começo precisamente pela importância que hoje se dá, sobretudo os produtores, dão aos mercados externos, não é? E à importância que o vinho verde tem alcançado nos mercados exteriores. Ela não é de agora. Eu estou a citar, e estão a ver aí na imagem, a carta de Pedro Vaz de Caminha, escrita ao rei Dom Manuel em Porto Seguro, em 1 de maio de 1500, e esse extrato que está aí já fala de vinho. Sabemos que o Pedro Vaz de Caminha é oriundo do norte de Portugal e da região dos vinhos verdes, tudo leva a crer que aí tenha nascido, pelo menos os seus familiares são de Ponta da Barca, e no relato que nos deixa, diz que lhe mostraram aos indígenas uma galinha, quase haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão e depois a tomaram como espantados. Deram-lhe ali de comer pão e pescado cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E alguma coisa, se aprovavam, lançavam-na logo fora. Trouxeram-lhes vinho por uma taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram dele, nada, e nem o quiseram mais. Ora bem, não sabemos se este era vinho já da região dos vinhos verdes. Provavelmente seria, porque desde os tempos medievais que o vinho da região dos vinhos verdes, hoje região dos vinhos verdes, aflui à cidade do Porto com regularidade. Por isso toma desde cedo o nome de vinhos de Viana, porque boa parte deles saía precisamente pela barra de Viana do Limo. Nós sabemos que no século XVIII, e dando aqui um salto, como manda, digamos, o caráter sintético desta minha exposição, no século XVIII chegaram ao Porto vinhos de quase todas as regiões vitícolas nacionais, entre 1700 e 1756. Este mapa refere-se aos dados quantitativos, e reparem que da região dos vinhos verdes vinha muito vinho à cidade do Porto. Claro que maioritariamente o que chegava era já vinho do Douro, mas a região dos vinhos verdes tinha também uma importância grande na afluência de vinhos ao Porto. O número de manifestos de vinhos de Viana, segundo a nacionalidade dos mercadores, entre 1700 e 1756, mostra já que os estrangeiros se interessavam pelo vinho verde, nomeadamente os ingleses, que o compravam em maioria, como aí se pode ver. O número de pipas transportadas para mercadores ingleses do Porto foi o mais significativo. Depois, claro, os portugueses, alguns holandeses e alguns hamburgueses também se interessavam por este vinho verde. Quase todas as grandes casas comerciais britânicas, isto importa reter, se envolveram no trato de vinhos de Viana, ou seja, de vinhos verdes. Não eram de Viana, eram da região dos vinhos verdes e saíam pela barra de Viana. Alguns foram mesmo pioneiros, como Peter Dawker, Benjamin Tilden, Richard Thompson, da Croft, e os cônsules David e Robert Jackson, que de facto importavam vinhos de Viana e faziam com que eles chegassem aos seus armazéns do Porto.
Entre 1700 e 1756, o vinho verde cresceu a um ritmo de 5% na cidade do Porto, as chegadas de vinho ao Porto cresceu ao ritmo de 5%. E reparem que 65% desses vinhos chegavam pela via marítima, 35% pela via terrestre, através dos chamados carreiros de Viana, que tinham por missão fazer chegar boa parte destes vinhos à cidade do Porto. É claro que para eles chegarem foi preciso que as quintas, hoje com denominação, ou que podemos referenciar como históricas, se os fizessem produzir. E eu vou citar apenas alguns patrimónios gerados pelo vinho verde, por este negócio do vinho verde, e começo precisamente, apenas hoje falarei de duas sub-regiões, da sub-região de Monção Melgaço e da sub-região do Ave, para começar precisamente pela Casa das Rodas em Monção, da família Pita, que descendem de João Pita Ortigueiro, fidalgo da casa de Dom Afonso V, Cavaleiros da Ordem de Cristo, uma quinta de lavoura, onde se produz alvarinho ainda hoje e que dispõe de um conjunto de atividades promocionais, passeios, jardins, através da famosa mata, que tem árvores seculares e, digamos, para ser muito sintético, esta é uma das propriedades que no século XVII já está perfeitamente identificada como produtora de vinhos verdes. Esta outra quinta, a Quinta da Calçada, no lugar de São Julião, muito próximo da Vila de Melgaço, vila, hoje não sei se será cidade, provavelmente será. A casa encontra-se dentro de uma quinta que é circundada de terrenos agrícolas e deduz-se que foi construída no século XVII, princípios do século XVIII. Quem entrar nesta casa percebe claramente que é esta a época da sua construção. Mas mais importante do que a casa que aqui vem e as vinhas que estão à volta, eu gostava de chamar a atenção daqueles que a visitarem para lhes mostrarem aquilo que às vezes não é tão visível, que é um pequeno museu que eles têm nas traseiras da casa, em instalações muito precárias, mas que têm peças de importância crucial para se perceber a antiguidade da produção de vinho naquela região. Peças como estas, este cincho, por exemplo, que é de facto um dos mais, pelo menos pelo que eu conheço na região dos vinhos verdes, um dos mais antigos que eu tive a oportunidade de ver pela sua tipologia de construção. Para o século XIX há muitos, mas anteriormente há poucos exemplares deste tipo de instrumentos de produção de vinho verde. Outra quinta na mesma região é a Quinta do Reguengo. Dom Manuel I, em 1513, diz que, e na freguesia da Várzea, tem ora a Quinta da Várzea, que é Reguenga, e assim as vinhas e herdades dela. Esta área era pertença do rei e transformou-se rapidamente este lugar num lugar em que se pagavam direitos reguengos, direitos à coroa, que aqui começaram por se pagar regularmente e, portanto, a designação de Quinta do Reguengo tem provavelmente essa origem. Reparem que ainda hoje é uma das quintas emblemáticas. Outra que está ligada diretamente à exportação de vinhos através do Porto de Viana é esta, a Casa de Serrado, que fica também próxima de Monção, e que é uma das quintas referenciadas, porque com toda a certeza foi aqui que se instalou a primeira feitoria inglesa envolvida no negócio do vinho verde. E, portanto, é uma casa que merece visita. Aliás, ela tem turismo de habitação neste momento, é possível nela pernoitar. Uma casa que tem uma belíssima história que eu aqui não posso contar e que vem até à Revolução de Abril. Ela é comprada precisamente a uma senhora francesa que ela viveu na sequência, enfim, de uma série de perseguições que se moveram às pessoas que tinham algum prestígio pessoal, mas também monetário, não é? e patrimonial. E, portanto, a senhora desfez-se da quinta com muito desgosto, alguém aproveitou
e hoje é, como vos disse, uma casa que está na posse de espanhóis, se a memória me não falha, e que tem a ver com turismo de habitação nesta região. Estou já a falar de outro vínculo, o vínculo da Casa do Barreiro, que integra quinta e propriedades, também construída no século XVII, e que continua a dar nome a vinhos brancos, tintos e rosados, esta já no Val do Lima, mais conhecida. Outra propriedade conhecida é a Honra de Calheiros, que foi firmada por Dom Afonso IV em Santarém, em 1336, a favor de Martins Calheiros. Eu trago aqui não porque ela seja pouco conhecida, é muito conhecida a Casa de Calheiros, mas falo da Honra de Calheiros porque a honra significava a entrega a este senhor de terras a perder de vista, que qualquer um de nós que assuma aquelas torres pode ainda hoje contemplar. Isto é, vê em dias de clareza ou de limpidez, consegue ver quase Viana do Castelo, e portanto todo o Val do Lima era dominado por esta honra de Calheiros. De Calheiros, todas as terras lhe pertenciam, e portanto os direitos sobre estas terras tinham que ser pagos a esta Casa de Calheiros. A honra não era apenas honra, também tinha proveito, como se costuma dizer. Ligada a esta casa, há uma outra que vale a pena visitar, que é a Casa do Crasto, na freguesia da Ribeira, em Ponte de Lima. Pertenceu no século XVII a Francisco de Melo Pereira, que casou com Dona Genebra de Jácome Calheiros, ou seja, uma senhora da família do Solar que vimos anteriormente. E ela, e aqui hoje o marketing usa muito o storytelling, é preciso que haja conhecimento destas coisas para, enfim, despertar a curiosidade dos turistas. Esta senhora acaba por acusar o marido de impotência, negando-se a viver em sua companhia por esse facto. Isto deu origem a um pleito judicial que ficou conhecido e ficou famoso. A causa é julgada, como era norma, a favor do marido. Dirigiu-se este a Calheiros para receber a sua esposa, para a trazer para a sua casa, para esta Casa do Crasto, acompanhado dos seus irmãos e dos criados, e isto deu origem, enfim, a uma luta acesa entre a família Calheiros e a família de Francisco Melo Pereira, que acabou por sair prejudicada neste negócio. Dona Genebra e a sua mãe refugiaram-se depois num convento de Viana do Castelo, e assim termina este caso. Outra propriedade que vale a pena visitar, em São Pedro de Arcos, Ponte de Lima, é esta propriedade que vem aqui, a Casa da Laje. Casa da Laje porquê? Porque muitas destas casas que nós conhecemos na região dos Vinhos Verdes, sobretudo nestas duas sub-regiões, é delas que estou a falar hoje, estas casas resultaram da ligação entre o clero e os próprios a quem foram afuradas estas propriedades. Nomeadamente, esta resultou do prazo velho da laje e da renovação deste, que ficou conhecido, este novo prazo, por prazo de São João d'Arga. A ideia de que no mosteiro de São João d'Arga, certamente que não há vinhas ali à volta, mas nem por isso os monges deixavam de ter vinhos para beber e tinham as suas propriedades muito longe da sua casa de fundação, e por isso faziam este tipo de prazos que lhes garantia algum rendimento. Esta propriedade tem também características que fazem, digamos, filiar naquilo que é o solar típico desta área do Lima, ou seja, a casa nasce de uma torre e depois, no século XVII, é, digamos que, unida a uma outra torre construída posteriormente para dar origem a este tipo de solares. Não é caso único, as torres, uma delas é medieval, as outras já são posteriores, e tem a ver sobretudo com aquilo que nós sabemos acontece no século XVII em Portugal, que é a retoma da nossa independência. Certamente que já ouviram falar das Cortes da Aldeia, de Francisco Rodrigues Lobo. Para isso era preciso que estas torres medievais tivessem, de facto,
um caráter mais aconchegante e um caráter menos austero, como era típico das torres medievais. Para isso construíam uma outra torre e depois ligavam-na através deste corpo central para dar origem a este tipo de solares, que de resto é replicado, este tipo de arquitetura é replicado muito na região dos vinhos verdes. Bom, eu estaria aqui o resto do dia a falar-vos sobre isto e sobre muitas outras casas. Eu só mostro apenas este mosaico para ter uma ideia do que se pode encontrar por toda esta região dos vinhos verdes. Não falei, mas devia ter falado daquilo que destas casas é possível vislumbrar, que é aquilo que nós chamamos de património intangível, como esta varanda debruçada sobre uma paisagem tipicamente típica da região dos vinhos verdes, em que se entrelaça vários tipos de culturas que caracterizam a paisagem agrária desta região do vinho verde. E termino por aqui. Muito obrigado. Se quiserem perguntar alguma coisa, digam. Não, o que eu acho é que foi uma lição, foi uma exposição linda, linda, linda e com imensos ensinamentos para todos nós. Olha, muito obrigado. Não? Este último painel que pôs... Eu que agradeço a vossa atenção. Foi tudo muito, muito, muito interessante. Eu acho que no fim, depois isto vai dar lugar a alguma discussão. Eu agora vou dar a palavra ao nosso Descansão-More, o engenheiro Manuel Vieira, que é o que vai moderar estas duas apresentações. O engenheiro Manuel Vieira já está. É o nosso Descansão-More, é o nosso especialista número 1 do vinho. E agora a tarefa cabe a ele apresentar os apresentadores dos vinhos. Tem a palavra, engenheiro Manuel Vieira. Muito obrigado, Dr. Mário Correia. Então hoje vamos ter dois produtores de vinho verde que eu sou particularmente amigo. O primeiro é o engenheiro António Braga, que tem a particularidade de me ter praticamente sucedido em todas as minhas... Quando eu me formei, ele ficou com tudo o que eu fazia, e ele hoje em dia é enólogo na Sograp e é responsável pelos vinhos verdes, pelo vinho do Dão, pelos vinhos de Bucelas, tudo sítios onde eu trabalhei, e temos uma particular empatia. Tivemos imenso tempo para nos decidirmos a tratar por tu, mas depois de grandes dificuldades conseguimos, hoje em dia já nos tratamos por tu, e o engenheiro António Braga vai-nos falar sobre, neste caso, parte do seu trabalho, que é a parte dos vinhos verdes, da Honra de Azevedo, que o Dr. António Cardoso, por acaso, não falou, mas que realmente também tem lá uma torre, sei lá... Estava lá uma imagem no mosaico que apresentei. Eu por acaso estive a olhar para a imagem... Sou engenheiro que não viu. Peço desculpa, eu é que sou cegueta. Aliás, tenho que pôr óculos para ver essas coisas. Pronto, não vou perder mais tempo. Vou passar a palavra ao engenheiro António Braga. Podes falar, António. Manuel, muito obrigado pela simpática apresentação e obrigado também à confraria pelo convite. Estou muito contente por estarmos aqui outra vez. Realmente isto tem ajudado, tem sido aqui um bálsamo, este tipo de encontros, porque de facto já temos todos muitas saudades de estar uns com os outros e de fazermos isto ao vivo e a cores. A tecnologia tem ajudado e tem melhorado e tem-nos ajudado a conseguirmos estar uns com os outros, é fantástico. Eu estou particularmente feliz hoje, porque eu estava há bocadinho a ver e tenho aqui então três professores aqui neste painel, professores mais formais, porque depois de ensinamentos recebo todos os dias, mas portanto professores, tenho o professor Rogério de Castro, que falará a seguir, que foi meu professor na universidade e que eu já tive também há pouco tempo uma apresentação em que estávamos também no mesmo painel, digamos assim. Depois o professor Barros Cardoso, que eu fiz uma pós-graduação na Católica já há uns anos, já vai quase há 10 anos, e o professor Barros Cardoso deu umas aulas muito interessantes
Isto foi só uma amostra hoje e das aulas que eu recordo com mais prazer as que tive nessa pós-graduação com o professor Barros Cardoso. Muito obrigado. Obviamente, o Manel... Muito obrigado, professor. E depois, obviamente, o Manel Vieira, que simpaticamente na introdução disse-me que eu basicamente tenho quase todas as funções que ele desempenhava anteriormente. E é com muito orgulho. Eu, aliás, hoje em dia sento-me na secretária. Portanto, o meu gabinete na Sograp é exatamente a secretária do engenheiro Manuel Vieira, que eu ocupo não com a mesma maestria, mas tento caminhar para lá e, portanto, vamos falando um bocadinho. Eu falo bastante com o Manuel Vieira ao telefone, e agora ao telefone, porque, de facto, recebo muito do legado João, dele, porquê que não tem onde som? é que passa. E, portanto, muito feliz por estar aqui a falar sobre isto tudo. O que é que se pode dizer aqui em relação a Azevedo e um bocadinho o que é que tem sido, Manel? E nós falámos um bocadinho, preparámos um bocadinho aqui isto entre nós, do que é que íamos falar aqui hoje. E uma coisa que nós podemos dizer da Quinta de Azevedo, que foi um movimento que a Sograp fez em 1980, portanto, como sabem, a família acionista, dona da Sograp, é originária dos Vinhos Verdes, e, portanto, com relações familiares muito próximas à Veleda, que nos processos normais de divisão de propriedade, de herança, acabou por não ficar com nenhuma parte da Quinta da Veleda e, portanto, fazia, de alguma forma, fazia falta algum berço que regressasse a família à região minhota. E, portanto, surgiu a oportunidade em 1980 de adquirir a Quinta de Azevedo e de ser feito um esforço grande na recuperação do património da casa, da adega, da vinha. E é muito interessante, que eu falava ontem com o Manuel Vieira sobre o assunto, perceber também que nós não parámos, a Quinta de Azevedo foi comprada em 1980, depois teve uma série de investimentos que de alguma forma acompanham a par e passo o que também têm sido as mudanças da região dos Vinhos Verdes. E isso é interessante ver esse paralelismo. Portanto, temos aqui connosco no painel o Escansão Moro, o Manuel Vieira, que também esteve bastante envolvido em algumas destas fases de investimento. Então, há um esforço muito grande levado a cabo pelo Sr. Fernando Guedes de recuperação da casa, e, portanto, a casa hoje em dia está irrepreensivelmente recuperada, digamos assim. Os jardins, o interior, todo o património da casa. E depois há, logo quando a Sograp chega, a construção de uma adega que se cria com alguma eficiência, que se cria com alguma dinâmica produtiva, apesar de estar contida e integrada junto a uma casa desta época. E, portanto, aqui foi um desafio grande de integração das várias peças numa propriedade e, na minha opinião, muito bem conseguida. E fez também na altura uma vinha com 30 hectares na altura, com loureiro e pedrenã. E com os sistemas de condução, na altura já não à volta da propriedade, já no centro da propriedade, e que à época era aquilo que nós achávamos e acreditávamos que poderia funcionar melhor. Já com o Manel Vieira, não sei se, Manel, se queres participar um bocadinho também aqui nesta dinâmica, mas já contigo repensaram o projeto todo, certo? Pois, quando eu cheguei à Quinta de Azevedo, digamos que inaugurei a segunda fase. A primeira fase foi o período em que, seguindo o teu raciocínio de que a adega foi quase um espelho daquilo que se passou com a região, a primeira fase a adega tinha que receber muitas uvas de fora. Lembro que a Sograp tinha e tem um vinho de entrada de gama, que é o Gazela, que é o chamado vinho clássico, com gás e com açúcar residual, e que era praticamente vinificado todo na Quinta de Azevedo, e, portanto, a adega tinha que estar dimensionada para esse tipo de tecnologia. Pronto. Estamos a falar num período
num período em que se utilizavam equipamentos um bocado pesados, tais como esgotadores dinâmicos, prensas contínuas, etc. E quando eu entrei tive que transformar aquilo para a nova fase dos vinhos verdes, em que realmente se começou a viticultura a evoluir. Pronto. E foi essa transformação numa primeira fase e depois numa segunda fase na adega que hoje em dia herdaste e que representa mais hoje em dia a tentativa de tentar explorar ao máximo as potencialidades das diferentes castas que estão lá plantadas, desde o Loureiro, a Pedraném e agora o Alvarinho. De facto, Manel, depois portanto, depois há essa, eu não sei se não faltou aqui uma fase intermédia, que é, a certa altura, portanto, tu tens essa primeira fase onde tens ainda esses equipamentos muito pesados, esgotadores dinâmicos e por aí fora, e que estás muito focado em fazer, no fundo, a atualização tecnológica do que são os vinhos verdes clássicos, portanto, trazer a consistência, o equilíbrio, a integração ácida, o ano após ano, portanto, aquela consistência interanual muito importante e intraanual. Eu acho que são estas duas vertentes que fazem do verde clássico uma proposta muito consistente e todos os dias. Mas depois tu tens aquela segunda fase em que preparas, no fundo, a adega, fazes quase como se fosse a assistência, portanto, metes a bola à boca da baliza, porque preparaste a adega em 2007 e aí já com sistemas de prensagem muito mais modernos, com uma recepção exemplar de uva. Portanto, só para terem uma ideia, na Quinta de Azevedo não há sem fins. Portanto, é tudo feito de forma a preservar ao máximo as condições primárias da uva. Isto num vinho branco é essencial. Enquanto que num vinho tinto nós até pisamos as uvas, até se chega a pisar as uvas, num vinho branco a ideia é fazer o sumo mais puro possível, o mosto mais puro possível. Portanto, a Quinta de Azevedo tem uma recepção toda sem parafuso, portanto, é tudo em vibração. Há uma história até engraçada sobre vibração. E, portanto, e depois tem uns tapetes, como quase que os tapetes das malas dos aeroportos que levam as malas até à saída de malas. Portanto, tem um tapete que leva as uvas da mesma forma. Depois tem separa as uvas dos engaços, tem 2 desengaçadores, e a partir daí é tudo com temperatura e com oxidação controlada. Portanto, temos gás inerte, temos temperatura, temos o mosto a baixa temperatura e temos todo um processo altamente protetivo. Confesso que não pensei em nada disto, foram outros que pensaram, foi o Manuel Vieira que pensou, e ainda bem, porque na altura ele pensou nisto e com isto deixou de fazer só gazela e passou a fazer uma coisa chamada Quinta de Azevedo, que era, digamos assim, uma interpretação um bocadinho mais séria, mas sem sair do enquadramento de gás e açúcar residual, mas era isto tudo levado um bocadinho mais a um ponto de vista um bocadinho mais complexo e mais sério. A verdade, depois, quando eu cheguei, que foi só em 2017, havia uma folha em branco que se chamava Vamos repensar nos vinhos verdes. Vamos repensar o que é que nós podemos aqui acrescentar. E então a ideia foi trazer muito mais a origem, muito mais o lugar. E tirar aqui estas 2 peças da equação, mantendo-as no gazela, muito bem, mas tirar as peças do açúcar residual e do gás carbónico e mostrar mais o sítio. E foi aí que nascem estes vinhos, que eu costumo muitas vezes chamar os vinhos brancos feitos na região dos vinhos verdes. É como eu gosto de referir a estes vinhos. Porque a região dos vinhos verdes tem tudo para amadurecer bem uvas. Tem temperatura, tem muito sol, tem uma luz linda, muito luminosa e que amadurece muito bem uvas, desde que tenha as vinhas plantadas da forma certa, desde que tenha o nosso painel fotossintético, ou seja, as nossas folhas, a serem bastante eficientes, a receberem a luz toda e a transformarem a luz toda em componentes de maturação, quer sejam eles os açúcares, quer sejam eles a componente aromática. E depois eu tinha a adega toda preparada, por quem tinha lá estado antes de mim, pelo Manuel Vieira. E, portanto, foi pegar nisto, foi nesta interpretação, mexer ali num ou noutro parafuso e pôr a coisa a funcionar. O que é que eu fiz além disto? Só para se entender. Que é uma coisa que está muito na moda nas adegas e nas empresas, que é fazer um zoom um bocadinho mais pormenorizado à vinha. O que é que isto quer dizer? Eu, se antes vejo uma fotografia mais ampla e tenho umas cubas maiores e ponho tudo numa cuba, se eu conseguir fazer o zoom, consigo aproveitar muito melhor aquele bocadinho sobre o qual eu tive mais atenção.
é um bocadinho como, deixem-me comparar, eu gosto muito de cozinha e de cozinhar. Imagina, nós temos uma peça de vaca muito grande. Se eu puser tudo na máquina de picar carne, faço croquetes. Agora, se eu pegar no lombinho, posso fazer um lombinho à parte de uma carne que vai para o forno e depois de uma carne que tem uma cozedura sobre vácuo. Ou seja, se eu conseguir separar as diferentes peças da minha peça maior, e no fundo é o que nós estamos a fazer hoje em dia na vinha, estamos a olhar para a vinha não como um todo, mas como somas de pequenas parcelas, e então aí depois na adega, se eu tiver, no fundo, o layout certo para conseguir vinificar separadamente essas diferentes parcelas, consigo tirar um partido maior. E, portanto, muitas vezes basta eu pensar um bocadinho nestes moldes e consigo depois levar para o vinho uma expressão muito mais original, em que original aqui quer dizer origem e não só diferente. Que para mim também é muito importante. Este original que está ligado à origem é uma maneira de pensar sobre sítios que eu gosto. E acho que o grande desafio dos vinhos verdes é descobrir como é que se podem mostrar ao mundo. É uma região tão diversa, com tantas facetas, com tantos ingredientes, que o grande desafio é nós mostrarmos, enquanto região, o que é que nós somos, como é que são os nossos sítios. Eu gosto imenso desta fotografia, porque isto é na estrada que leva para a quinta. Isto ainda não é dentro da quinta e eu, quando entro nesta estrada, já me sinto na quinta, que é uma coisa fantástica, que é, já entrei, eu aqui já estou na Quinta de Azevedo e ainda não cheguei lá dentro. Isto é bonito, porque é um bocadinho o que os nossos vinhos fazem, é levarem ao consumidor também a sensação de estar na Quinta de Azevedo sem ainda lá terem chegado. E é um bocadinho para isto que nós trabalhamos. E que tem piada ao António. Eu não posso deixar de dizer isso. Agora com estas polémicas todas das leveduras e das leveduras ditas as liofilizadas, e alguns chamam leveduras industriais, pronto, são. Nós utilizamos muito a QA23, que é uma levedura comercial, que QA quer dizer Quinta de Azevedo, isto é, ela é uma levedura que foi selecionada na própria Quinta de Azevedo. E eu costumava sempre dizer, eu faço vinhos com as leveduras aqui da Quinta. E é verdade. Eu vou acrescentar uma coisa a isso. É engraçado porque, e nós não comunicamos muito isso, mas de facto é uma das leveduras mais usadas, não é em Portugal, é no mundo, para fermentar vinhos brancos. Foi isolada na Quinta de Azevedo. E pronto, e nós de facto usamos-la muito porque faz parte do nosso património, no nosso ADN da Quinta, e é uma levedura, é a nossa levedura selvagem, digamos assim. Pois é, liofilizada. E isso é interessante porque há um bocadinho de Quinta de Azevedo, um bocadinho por todo esse mundo, o que é engraçado. Eu não sei como é que estamos de tempo, João Mestre. O meu querido moderador, o senhor é que sabe, é que é o responsável. Eu sei que estou a gostar muito de os ouvir, mas e essa da levedura sair da Quinta de Azevedo para todo o mundo, olha, não tínhamos escapado, mas isso é uma coisa notável. Nós, para lhe ser franco, é uma história que nós não aproveitamos muito, mas é um erro nosso só, não é por não queremos aproveitar, é porque, de facto, podíamos ter isso mais na nossa comunicação e não temos. Nestes fóruns lembramos e falamos um bocadinho mais sobre o assunto, mas é de facto das leveduras mais vendidas no mundo de vinho branco, porque é realmente fantástica. Nós, já agora, só dizer porque é que ela nasce. Nós fazemos periodicamente nas nossas adegas, em todas, não é só nesta, uma recolha de leveduras para percebermos como é que as fermentações estão a ser levadas a cabo. E depois chegamos a resultados muito interessantes, porque descobrimos leveduras que são indígenas, depois estudamos o DNA dessas leveduras para ver se elas são originais ou não. E quando descobrimos um DNA novo, vemos que é original, isolamos e depois passamos essa levedura por uma série de testes. Se ela passar os testes todos, passa a entrar no nosso portfólio de leveduras, passamos a produzi-la. E neste caso ela foi de tal maneira interessante e original e boa que a patente foi comprada e é produzida industrialmente. Pois. António, só para terminar, podes
falar do vinho novo que tu tenhas feito ultimamente aí da Quinta de Azevedo. Olha, eu estou a provar aqui um vinho que é o Azevedo Loureiro Alvarinho 2020. E tenho estado, a nossa gama neste momento organiza-se com este vinho. Portanto, falando só da gama Azevedo, ok? Portanto, temos este vinho como uma entrada de gama, onde queremos uma expressão muito fresca, muito intensa, mas fiel à origem. E nós hoje em dia conseguíamos fazer aqui coisas que não são fiéis à origem. Nós queremos fazer uma coisa que seja fiel à origem, que mostre bem o que é aquele sítio e aquela região. Este vinho tem algumas uvas de viticultores também. E por acaso eu vi há bocado aqui na nossa audiência um dos nossos viticultores, eu fiquei muito contente, o Carlos Pinto Faria, que é um dos viticultores que entrega uvas em Azevedo. E portanto este vinho leva um bocadinho de uvas também de nossos parceiros. Depois acima disto temos um Azevedo Alvarinho e temos um Quinta de Azevedo Reserva. Não temos ainda, além destes 3 vinhos, nenhum passo dado, porque, Manel, tu sabes muito bem, o nosso nome do meio, o nosso middle name, é a consistência. E, portanto, gostamos de avançar seguros e avançamos quando temos a certeza que estamos a fazer bem. E, portanto, estamos a consolidar estes 3. Obviamente que eu estou a fazer experiências. Posso dizer que tenho experiências com madeira, tenho experiências com malolática, tenho experiências com curtimenta. Há alguns vinhos destes têm um bocadinho de curtimenta, maceração pelicular, que eu acho uma técnica muito interessante. Portanto, não estou parado, longe disso. Tenho uma experiência muito interessante de um vinho com menos grau, que estamos também aqui a experimentar algumas coisas. Portanto, temos uma série de coisas, mas para sair para o mercado vamos sair quando tivermos as coisas bem fechadas e bem firmes. E, portanto, estamos a experimentar vários caminhos. Muito bem. Então, muito obrigado, António. Obrigado, El. É evidente que havia muito mais para falar. Claro. E isto... Vamos passar agora à Vamos quinta. passar então agora... Manel, eu não sei se nós ontem... Acho que no final, acho que justifica-se trocarmos algumas impressões sobre isto que está a acontecer aqui hoje. Mas o professor engenheiro Manuel Vieira prossiga, dando a palavra agora ao professor Rogério Castro. Então eu vou passar agora a bola ao engenheiro Rogério Castro, que eu muito prezo e que é o senhor viticultura, digamos. É uma pessoa que eu conheço pelo extremo entusiasmo com que ele fala da sua profissão e da sua arte e por exemplo, é pai, entre aspas, de um sistema de condução que é o Lira, e que ele fala sempre com imenso entusiasmo. Também está a Joana, a grande Joana Castro, e eu vou passar a palavra de imediato para dizerem de sua justiça. Então, muito boa tarde a todos, ao ilustre painel. É um privilégio para mim estar convosco, mas estou perante uma dificuldade. Eu tive ontem uma intervenção cirúrgica, fiquei proibido de 2 coisas, de apanhar sol só hoje, e de falar. Então é a Joana que vai falar. De qualquer modo, em primeiro lugar, se me permitem, queria dizer-vos que é um privilégio estar convosco, e foi um privilégio, e é um privilégio ouvir o professor António Cardoso. Muito obrigado e parabéns pela excelente lição, como sempre. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Espero que não fique rapidamente bom. Os reformados têm que trabalhar. Os reformados têm que trabalhar, e os senhores jamais serão reformados. Parabéns, obrigado. Também queria dizer-vos que é com particular satisfação que estou aqui ao ver o meu querido amigo Manuel Vieira. Tive o privilégio de nos conhecermos quase há 50 anos. Estava o Manuel Vieira a acabar o curso e eu a iniciar a minha atividade docente no ISA, não me esqueço, e acompanhei sempre o seu percurso extraordinário. Parabéns pelo trabalho desenvolvido em várias regiões, não só nos Vinhos Verdes, mas também, claro. E também é um privilégio estar aqui com o António Braga, foi meu aluno
brilhante apresentação. Ainda há dias estivemos numa sessão semelhante. Obrigado, António Cardoso. Parabéns mais uma vez. É sempre bom. Obrigado. Eu não vou falar muito, como eu vos disse. Só não fui proibido, estou com antibióticos, e o médico disse que eu poderia continuar ainda a interagir vinho verde com antibiótico. Não é normal. Sobretudo se for Quinta de Lourosa, humor à parte. Eu pedi-vos que aceitassem que o nosso porta-voz hoje fosse a minha filha, por acaso a minha filha, e por acaso é sócio-gerente desta nossa pequena empresa familiar. Estar aqui com os colegas da Sograp é um privilégio. Nós somos uma empresa pequenina, familiar, vai crescendo, começou por cerca de 3 hectares, temos hoje cerca de 30, mas sobre este e outros aspectos, eu pedia-vos que me permitissem poupar-me, porque estou proibido de falar, estou com isto, não me veem, mas eu estou inchado na boca, na cara, e passo a palavra à Joana, ela bem melhor do que eu poderá falar-vos, e poderemos ainda voltar a falar. Parabéns a todos e muito obrigado pela organização. Obrigado. Professor, muito obrigado pelo esforço que fez. Tenho imensa pena, porque eu gostava imenso de ouvir. Por acaso, eu tinha aqui umas perguntas para fazer em relação ao crescimento, entre aspas, da região do vinho verde nos últimos, digamos, 50 anos, foi quando esta coisa toda surgiu. Hoje em dia nós vemos todos, quando falamos de vinho verde, praticamente falamos em vinho branco, embora hoje em dia já o vinho verde seja muito mais que isso, já passando pelo tinto e pelos espumantes e pelos aguardentes, mas há cerca de 50 anos, com o engenheiro Galhano e por aí fora, houve esta revolução dos vinhos verdes, em que passou de maioritariamente tinto para maioritariamente branco. Eu gostava de ouvir o seu testemunho em relação a isso, como é que a Quinta de Lourosa viveu ao longo destes últimos anos, como é que evoluiu também, que era para fazer um paralelo com a história da região. Mas, naturalmente, no futuro vamos continuar com estas conversas, e quando tiver melhor da voz, vamos ter a oportunidade de ter esta conversa. Entretanto, claro que a Joana está ali ao lado, e ela sabe muito. Mas não seja que tem um pai como Manuel, muito obrigado. Eu voltarei ainda a palavra, mas passaria a Joana pela minha dificuldade. Mas terei muito gosto em colaborar. Obrigado pelo esforço. Joana, diga. Obrigada. Diga justiça. É uma grande dificuldade este painel, porque é só pessoas ilustres e eu aqui sinto-me assim pequenininha. Mas pronto, o que estamos aqui a fazer, se calhar é para falar um bocadinho da Quinta de Lourosa, e a razão de estar aqui o meu pai é que a Quinta de Lourosa realmente é isto que vocês veem, é um projeto familiar, é uma quinta onde se vive muito o ambiente da família. Nós estamos na nossa sala de jantar, continuamos a ter este ambiente, a quinta tem crescido, portanto a quinta já pertencia aos meus avós, do lado do meu pai, e sempre teve um componente grande de paixão por isto, e continua a tê-lo, a quinta continua a crescer, estamos a plantar mais 10 hectares de vinha. Eu posso-vos dizer que o meu pai ontem, portanto, teve a intervenção, e hoje eu estava aqui em casa com ele estava a dizer, temos de ir ver lá em cima a vinha e tal, as vinhas novas. E eu dizia, não, tu não podes fazer esforços. E ele, eu não posso é apanhar sol, mas hoje não há sol, por isso podemos ir. Portanto, ele diz que não pode falar, mas está a querer falar o mais possível. Portanto, a quinta começa com uma grande paixão do meu pai e continua. Sou eu e o meu irmão, neste momento a quinta já é uma empresa, mas é uma empresa familiar, portanto somos todos sócios. Tenho uma forte vocação também de turismo, nós temos a casa, parte da casa tem quartos para alugar, também fazemos visitas, recebemos
turistas para fazer visita à quinta, para aprender mais sobre o vinho verde, para conhecer melhor as castas, as videiras, de onde saem as uvas, coisas que as pessoas muitas vezes na cidade não imaginam como é que acontecem as coisas, e como nós moramos aqui, vivemos aqui, conseguimos ter sempre alguma disponibilidade para receber as pessoas, e estamos bem perto do Porto. A Quinta de Lourosa fica em Lousada, portanto cerca de 30 e poucos quilómetros do Porto. Se bem que ainda há quem está a falar 50 anos, nós viemos aqui para a Quinta, pois já vai fazer 20 anos, não é? Já vai fazer 20 anos, 18 anos. E quando viemos, isto ficava tão longe do Porto, para a gente chegar aqui, era tão difícil. E hoje em dia parece que estamos aqui mesmo ao lado do Porto, chega-se no instante. A evolução que isto tem tido, não é? Acerca das castas, nós começamos a Quinta de Lourosa há 30 anos atrás, tinha 4 hectares, neste momento temos quase 30 hectares, e realmente nós no início tínhamos mais tinto, e tínhamos tinto, metade branco. Entretanto fomos reenxertando mais para branco, mas não deixamos de ter tinto. E é curioso que vocês veem que nós até produzimos espumantes, e os espumantes começou pelo tinto. O nosso primeiro espumante foi espumante tinto, porque isto depois tem tudo muito... Há um bocadinho estava a ouvir o António Braga da Sograp, e eu acho que a gente aprende imenso com estas empresas grandes, tipo uma Aveleda, uma Sograp. É sempre bom ouvi-los a falar, para perceber um bocadinho as estratégias, porque nós aqui, em termos de quinta, de empresa, da Quinta de Lourosa, há muita componente familiar, e muitas vezes estamos à mesa a conversar uns com os outros, e é nessa altura que a gente define alguns produtos. Não há estudos de mercado, é um bocadinho assim assustador, não é? E então a questão do espumante tinto foi muito porque eu dizia ao meu pai, eu não gosto de verde tinto, as pessoas que gostam de verde tinto que me perdoem, mas eu não gosto de verde tinto. E então eu dizia ao meu pai, não consigo ver verde tinto, temos de fazer alguma coisa com isto do verde tinto. Na altura ainda não se falava de rosé. E então lembramos-nos de fazer espumante, que eu tinha estado a fazer um estágio na zona de Champagne, em França, e para mim, eu adoro uma bebida agradável que fica sempre bem, é espumante. E então o meu sonho era ter espumantes na Quinta de Lourosa. Neste momento eu penso que a região dos vinhos verdes já tem investido bastante nisso, e eu acho que é interessante. Não quer dizer que venha a ser um grande negócio, mas para uma quinta do nosso tamanho dá sempre algum prestígio, algum produto diferente para mostrar aos turistas. Eu acho que acaba por ser interessante a parte da diferenciação. De qualquer maneira, os nossos produtos base é a marca Vinhas de Lourosa, que tem branco, tinto e rosé, e depois temos mais a imagem de quinta, que são estas que temos aqui ao nosso lado, em que temos o vinho verde, Quinta de Lourosa, que é um conjunto, é um lote de castas que são as castas que nós gostamos mais, que é o Arinto, o Loureiro e o Avesso. Nós temos uma área grande também de Avesso aqui na Quinta. As principais é o Arinto e o Loureiro, mas também investimos em Avesso e estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos, isto é muito relativo, porque eu discuto muito com o meu pai que o Avesso dá-me problemas de milho e eu fico logo muito nervosa com o milho. Ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade. Isto aqui em casa é só discussões. E já agora, ele gostou do vinho espumante verde, tinto. Sim. Ele gostou do espumante tinto, apesar de não gostar de vinho verde tinto. Gostei porque eu acho que todo o espumante, é isso que eu ia acrescentar, tem aquela bolha que lhe dá uma estrutura logo diferente. Qualquer vinho que se prove, um vinho, depois de espumantizado, eu acho que qualquer vinho fica normalmente, se for bem feito, não é? Ganha outro... A evolução faz-lhe bem, a segunda fermentação, a bolha que o vinho ganha. Eu gosto muito de espumante, e de espumante tinto para mim, pronto, para nós foi logo uma bebida que resultou bem, de tal forma resultou bem que começamos a pensar, então por que não fazer espumantes também do branco e do rosé? E o espumante rosé também tem sido um sucesso, porque lá está, já vai para uma categoria de senhoras que gostam de vinhos com algum prestígio, pronto, gostam de rosé, é bonito, para um cocktail, fica bem, e tem a bolhinha que dá uma elegância, dá-lhe outro estatuto. Que se calhar não se devia dizer aqui, mas apesar de tudo eu acho que ainda há um tabu em relação ao vinho verde, aqui no mercado nacional. E se a gente disser que já é espumante, já fica com outra...
Tantinho. Depois também temos o espumante branco, mas o espumante branco é porque há mercados que pedem, mas o que nos iniciou a fazer espumante foi mesmo o tinto e depois o rosé, que foi também uma forma de na altura, escoar as uvas tintas, porque nós como já falamos aqui, tivemos uma fase em que tínhamos uvas tintas e não havia procura, não é? Agora é que está a haver mais procura para vinhos rosés, parece-me isso. E fizeram alguma experiência de vinificação do tinto que resultasse de qualquer maneira num vinho em que o seu pai gostasse? Eu sei, antigamente ou no passado, o vinho verde tinto, pelo menos era o que a gente lia nos livros, aquilo era uma espécie de maceração carbónica e, portanto, originava vinhos com uma acidez mais domada e com uma adstringência também mais domada e naturalmente teria um perfil diferente de alguns vinhos verdes que muita gente às vezes acha que é o paradigma, um vinho de grande intensidade, com uma adstringência muito grande, para acompanhar lampreia e por aí fora, e que se calhar foi uma corrupção da maneira como é que se faziam os vinhos verdes tintos antigamente. Vocês fizeram alguma experiência nesse aspecto ou não? Sim, nós já há anos que fazemos o verde tinto e tivemos uma tendência para deixar de fazer macerações, extração tão grande da uva, porque tínhamos realmente muito tanino. E depois entretanto, também começamos a fazer metade, portanto, drenávamos um pouco de vinho e só macerávamos uma parte, a outra parte era fermentada a temperaturas baixas. Começamos a fugir mais para vinhos tintos mais frescos. Aliás, nós temos um verde tinto que não se vende nada em Portugal, porque é curioso, aquilo faz lembrar sangria. E é um vinho realmente tinto, mas é quase uma sangria, mas que lá fora em alguns países se vende bem. Mas cá em Portugal, se eu der aqui esse vinho aos típicos apreciadores de verde tinto, eles que cortam-nos o pescoço. Pronto, tem muito a ver também com o gosto pessoal, não é? Pois, mas o que é bom na região de vinho verde, é isso que temos todo, eu na minha opinião, devemos ter em mente, é a diversificação possível nesta região de produtos que podemos fazer. Nós, a certa altura, quase que chegámos ao monoproduto, quando foi, a certa altura era só vinho verde branco clássico, que tem o seu importantíssimo papel, mas que não pode fazer esquecer todas, e aliás com a evolução da viticultura que se assistiu, eu gosto de lembrar sempre que até há relativamente pouco tempo não era permitido plantar vinhas contínuas na região de vinhos verdes, não é? Exatamente. E as vinhas eram só postas nas bordaduras para guardar o terreno para o milho e para essas coisas todas. E só há relativamente pouco tempo é que se começou a plantar vinhas contínuas e a viticultura evoluiu muito. E hoje em dia podemos ter essa diferenciação toda, até esse vinho verde tinto que parece sangria, que eu não conheço, mas gostava de conhecer, que deve ser muito bom e que naturalmente vamos ter hipóteses de provar qualquer dia. Uma curiosidade. Nós aqui na Quinta há uns anos, aquela vinha de encosta, lá em cima o couve, quando nós a plantamos, é uma vinha que se passarem na autoestrada, aqui, nós temos uma autoestrada que é a nossa vizinha. Cortou aqui também. Cortou aqui também, portanto é nosso vizinho. Não é vizinha. E que quando ela passou, deu-nos algumas dores de cabeça, mas agora acaba por ser um bocadinho, levando as coisas na melhor forma, acaba por ser uma referência e quando se passa naquela autoestrada, pronto, toda a gente acaba por ver a Quinta. E então temos uma encosta que é aos socalcos, faz lembrar o Douro. E então aquilo era só uva tinta. E pusemos lá castas tintas que na altura ainda não existiam na região. E então na altura não foi pai, tivemos de convidar as entidades ligadas ao setor,
presidente do IVV, presidente dos Vinhos Verdes, para virem conhecer e saberem que nós estávamos a plantar castas que não eram típicas da região. E hoje em dia uma casta tinta que eu acho que já existe em vários vinhos, é Touriga Nacional. E os nossos verdes tintos são essencialmente com Touriga Nacional, Vinhão também, Merlot e Syrah. São as castas tintas que a gente mais aprecia. Nomeadamente eu no mestrado... Agora, rosado. Agora sim, agora vai mais Padeiro e espadeiro. Agora também plantamos padeiro de pasto e espadeiro. Vamos investir também nessas. Mas há castas que eu acho que a gente acaba a determinada altura experimentar, é tal questão de fazer ensaios, de experimentar, e depois, dependendo do estilo de mercado, também vai-se reenxertando ou vai-se continuando. A que nós, entretanto, aqui na Quinta temos continuado a gostar, é a Touriga Nacional, acho que ela dá uns vinhos, a gente entra na adega e reconhece que ali dentro há a Touriga Nacional, é muito engraçado. Eu sou uma fã e o meu pai também, o que não é fácil sermos os dois em sintonia. Sim, em sintonia. Portanto, o nosso tinto e o nosso rosé têm uma grande componente de Touriga Nacional. E é uma casta rústica na vinha também. É? Aqui não é como o avesso. O avesso a gente tem de estar sempre atento. Muito bem. Acho que já... A Touriga Nacional não oferece dificuldades. Já chegámos ao nosso tempo. Eu agora perguntava aos assistentes se alguém quer fazer perguntas. Há aqui imenso material, interessantíssimo, com estas duas apresentações tão ricas. Se alguém quiser fazer perguntas. Pelos vistos... Não, mas eu acho pena nós irmos já embora, porque há aqui pessoas que ainda não falaram hoje e há outras que ainda nunca falaram nunca. Por exemplo, o engenheiro Carlos Limpo de Faria não quer dizer nada, o doutor Alberto Perelas não quer dizer nada, e os outros que estão, o professor Adrião, o professor António Vinagre, o doutor Mário Correia, nosso querido e ilustre grão-mestre, se me der a palavra, então força. Era isso que eu estava... Além de... O engenheiro Manuel Vieira é que é o anfitrião. Está bem. Eu estava a perguntar se alguém queria alguma intervenção. Desculpa deste lapso e ter ido logo ao interlocutor que na altura tinha a palavra. Mas olha, uma palavra só com o engenheiro António Braga, gostei imenso de o ouvir e aprendi realmente muito com ele e estou-lhe agradecido. Mas a minha pergunta até ia para a senhora Joana, porque fiquei muito curioso relativamente ao que ela referiu em relação ao Touriga Nacional. E gostava imenso de saber como é que ele se comporta na região. Se é uma casta que cria problemas, por exemplo, ao nível de tratamentos muito diferenciado, ainda não na fase da produção de vinho, mas da produção de uva. Se é relativamente fácil e simples ou não? Antes de mais, deixe-me só dizer-lhe que eu tenho sempre dificuldade a responder a essas questões, porque eu costumo dizer que mais do que as castas, nós temos terroirs. E quando se fala em terroir, normalmente não falo só nem da inclinação solar, orientação solar, do solo, da altitude, falo também da intervenção humana, que eu acho que isso faz muita diferença. Isto para concluir que eu sei de pessoas que depois de nós plantaram Touriga Nacional e dizem mal dela, mas muito mal. E eu continuo a dizer muito bem. Por isso eu acho que é sempre difícil a gente dizer, porque depende muito realmente do local onde está e de quem trata dela. Eu até costumo dizer mais, que é, se calhar todas as castas se dão bem, dependendo de como são tratadas e dos locais, pronto. Por isso eu, quando defendo a Touriga Nacional na Quinta de Lourosa, costumo dizer muitas vezes, na Quinta de Lourosa, com a nossa equipa olhar para ela. Nos outros locais não posso dizer nada. De facto, aqui na Quinta é uma casta que normalmente não precisa de tantos tratamentos,
como outras castas. Eu, na Touriga Nacional, nós às vezes não precisamos de fazer tantos tratamentos como para milho, essencialmente. Mas se calhar também tem a ver com os locais onde ela está plantada. Mas o meu pai vai falar mais um bocadinho. Não queria forçar o seu pai a falar, doente. Mas ele fica cheio de vontade. Mas agradeço a lição. Acho que lhe faz bem falar um bocadinho até. Estou proibido, mas eu gosto de infringir um bocadinho as leis. A vossa questão é muito pertinente em relação à Touriga Nacional na região. Queria chamar a atenção que as castas excelentes são quase sempre tomadas como castas difíceis. E a Touriga Nacional, em qualquer parte, pode ser uma casta difícil. Mas o que torna as castas difíceis é nós não os entendermos bem, porque cada casta tem os seus hábitos. A Touriga Nacional tem hábitos bastante distintos da maioria das castas. E se nós não conseguimos entender bem, não conseguimos ter um bom microclima na zona dos cachos, e a casta pode ser miserável. É uma casta extraordinária. Exige uma educação muito especial em termos de gestão da vegetação, seja na região dos vinhos verdes, mesmo nos seus solares, refiro-me ao Dom, que o Manuel Vieira também conhece, o mesmo ao Douro. Também aí, a Touriga Nacional, que é excepcional, estamos a falar dos seus berços, é uma casta difícil, quando não a conhecemos bem. A identificação dos hábitos das castas é a primeira questão para que uma casta seja boa. E não é difícil quando nós a conhecemos. Tudo é difícil se nós não a conhecermos. A casta Touriga Nacional, na região dos vinhos verdes, pode funcionar muito bem. Mas se for mal conduzida, não presta. Não dá qualidade. E até em termos sanitários torna complicado. Mas como disse a Joana, em termos sanitários é das casas mais fáceis, se bem gerida. E o bem gerido significa, sobretudo, uma boa divisão da vegetação. Se houver uma grande compactação, por exemplo, é mais complicado. Portanto, é uma casta que pode ser excelente na região de vinhos verdes, pode ser uma praga. Chama a atenção disso. Como quase todas as castas. O segredo das castas tem a ver com a nossa capacidade de as entendermos e as educarmos devidamente. Se não fizermos, as castas têm a ser perfeitas. As grandes castas são mais exigentes. Quando bem conduzidas, podem dar coisas excepcionais. O nosso alvarinho também é difícil. Bem conduzido, é espetacular. Aliás, eu diria que são dois equilíbrios nacionais. Uma nas brancas, outra nas tintas. São difíceis. É um pouco como todos nós. Quando vivemos as coisas, por vezes somos difíceis e nem sempre somos entendidos. As castas são iguais. São seres vivos muito especiais. Obrigado, Sr. Professor. É qualquer coisa. Estão-me a ouvir? Faz favor, estamos a ouvir. Não, nós temos Touriga Nacional há mais de 20 anos e estamos muitíssimo satisfeitos. Produz muito bem, os novos clones são muito bons, mesmo já dessa altura, e é uma casta que dá belíssimos rosés, que efetivamente é uma grande casta, até nos verdes. Já não tenho essa opinião do padeiro de Basto, o padeiro como se chama. Acho que não tem, começa muito bem, mas depois evolui mal. Não sei qual é que vocês pensam sobre isso. Alguém tem uma opinião? Eu não. Enquanto pensam nisso, o engenheiro Manuel Vieira, tenho que perguntar onde é que se podem comprar estas preciosidades, onde é que estão à venda os vinhos? Tenho uma opinião boa sobre o padeiro. O padeiro de Basto. Nós temos... O doutor Rogério, o professor Rogério Castro conhece essa casta, naturalmente poderá dar uma opinião. Ainda não tenho uma opinião muito formada, mas estamos a apostar um pouco no padeiro de Basto. Enquanto que a Touriga também temos há cerca de 20 anos, e hoje é uma casta para nós fundamental, para os tintos, sobretudo para rosés, estou de acordo convosco, sobretudo para rosés, para rosados. Padeiro de Basto é uma casta interessante, não estamos ainda muito capazes de ter uma opinião segura, mas estamos a ampliar a sua
instalação, não tem problemas, dá vinhos rosados interessantes, conjugados mesmo com o espadeiro. É evidente que têm que ser colhidas em épocas totalmente diferentes. O espadeiro de Basco é precoce, é uma casta temporária, isto é, amadurece cedo. O espadeiro, como todos sabemos, amadurece muito tarde. As duas conjugadas, se colhidas na altura própria, e mais uma vez, são castas com hábitos muito diferentes e com épocas de abrolhamento e época de colheita muito diferentes. Temos que apurar melhor isto, mas quer uma, quer outra poderão ser um contributo extraordinário, mesmo com a Autoria Nacional. Todas as três colhidas em épocas diferentes. Uhum. Bom, penso que não sei se há mais perguntas, já excedemos o nosso tempo. O nosso mestre lembra-me uma coisa muito importante, que é principalmente para a Quinta Dolorosa, porque a Sograp a gente sabe que está à venda em todo o lado, em 120 e tal países. Mas onde é que se podem comprar os vossos vinhos assim cá em Portugal? Joana. A Joana já está ali a provar um dos seus preciosos xaropes. Se não sou eu, este mercado não pode ser, tem que começar por nós. Pois aí está uma boa questão, os pontos de venda. Eu nesse aspecto gostava de aprender mais com a Sograp, mas... É preciso mais 50 anos. Posso-vos dizer que sou fã do Quinta de Azevedo já há uns anos, mas a última vez que estive na apresentação ali com o António Braga, há um mês, a garrafa chegou-me a casa para poder falar sobre os vinhos e eu fiquei a gostar tanto que fui logo procurar no supermercado mais próximo e encontrei, então já ganharam uma cliente, porque eu desde esse dia, de vez em quando, lá vou ao supermercado buscar aquela garrafa. Muito obrigado, muito obrigado. Há uma coisa que eu gosto de pensar nestas coisas, que é o papel da estratégia. Há bocado falavas disso, o papel da estratégia, destas decisões, está tipicamente alojado no marketing. O meu papel, eles têm o papel de vender a primeira garrafa, o meu papel enquanto enólogo é vender a segunda. Portanto, contigo cumpri o papel porque sim, a primeira foi comprada e depois compraste a segunda. Mas, portanto, na sequência que estava a dizer, se não fosse eu encontrá-lo nas prateleiras de supermercado, se calhar já não o comprava. Ainda bem que o encontrei nas prateleiras de supermercado. Realmente, o Quinta Dolorosa vocês não encontram nas prateleiras de supermercado. É uma dificuldade nossa. Encontra-se em algumas lojas online. Há uma que se chama vinhos.pt, vinhos com U. Também está noutra que é o Outwine, ou Outwine, acho que é isso. E depois normalmente vendíamos para a restauração, que agora está completamente parada, não é? E algumas garrafeiras, mas que também não estou a vender muito. O nosso mercado acaba por ser essencialmente exportação e eu sei que devíamos investir mais no mercado nacional, mas como há pouco também referi, ainda há um certo tabu em relação ao vinho verde no mercado nacional e acho que o papel da confraria é excelente nesse aspecto para dinamizar, porque precisamos de mostrar que realmente não há só os vinhos verdes tipo Casela, não é? Que não nos deixam assim ficar tão mal, mas transmitem uma ideia se calhar errada, porque temos tantos outros vinhos verdes que deviam realmente conseguir chegar aos canais próprios e não conseguem, mas isso também é problema dos produtores. Se bem que nós temos um bom distribuidor, por exemplo, na zona de Lisboa, mas é tal história, ele faz a restauração. Portanto, neste momento está completamente parado, não é? E nós temos crescido mais à custa do mercado externo, visto que o mercado nacional está mais parado, tentamos outro tipo de mercados. De qualquer forma, a Quinta Dolorosa, como eu disse, está aberta todo o ano, até mesmo na época de estado de emergência nós estamos abertos e temos aqui a nossa sala de provas, o nosso posto de vendas. Já recebemos aqui o engenheiro, o Dr. António Vinagre, com muito gosto, e portanto estamos abertos a receber-vos a todos vocês. Mal tenham assim um bocadinho para sair de casa, digam que venham ver as vinhas de Toriga Nacional. É sempre uma razão boa.
E até podem vir ajudar a amarrar as videiras, a acabar a poda, há tanta coisa para fazer. Há imenso que fazer. Engenheiro Manuel Vieira, se me dá licença. Vou a beber um copo aí em casa. Também para beber um copo, exatamente. Engenheiro Manuel Vieira, se me der um minuto, só um minuto. Com certeza. Eu queria só fazer uma conclusão, no fundo, não é pergunta nenhuma. Nós hoje tivemos aqui a presença de uma mega empresa a nível dos vinhos e de uma empresa familiar. E tivemos um denominador comum, aliás, o senhor comunga desse denominador comum, que se chama paixão. E eu acho que a paixão, tanto quanto as uvas, tanto quanto a técnica de as fazer, é fundamental para conseguir um bom vinho. E ainda agora, nesta última intervenção da Quinta de Lourosa, nós vimos isso. Faz-se, trabalha-se com paixão. E é fundamental para o produto final. Outra conclusão é que a intervenção do professor António Cardoso soube-me a pouco. E eu gostava de desafiar o nosso grão-mestre para lhe fazer o convite para ele voltar cá noutra ocasião para dar mais um cheirinho daquilo muito que ele sabe. Ele vai voltar. Ótimo, ótimo. Fico muito satisfeito com isso. Ele vai voltar. E mais uma vez acho que tivemos uma sessão excepcional, equilibrada, onde todos aprendemos muito e, sobretudo, onde todos nos vemos e convivemos, e isso é a essência do vinho. É verdade. Paixão. Isso é muito verdade. Muito obrigado. Aliás, há bocado a Joana falou no terroir, como também as pessoas, não é só o terreno, nem o clima, nem a exposição ao sol e tal. É o saber fazer-se e fazer-se com amor. Há aqui pessoas que ainda hoje não disseram nada. Se quiserem, estejam à vontade, nós gostamos de os ouvir. Professor Adrião, quer dizer alguma coisa? Diga, aproveite. Mas tem que ligar o micro. Já ligou? Já liguei. Naturalmente, a minha primeira intervenção, minhas 3 palavras, é para elogiar o professor Vasco Cardoso, que é, enfim, não há tempo sequer o limite dele para ouvir. Em segundo lugar, a exposição feita sobre os vinhos continua na ordem daquilo que tem sido costume, excelentes intervenções em que vale a pena aprender. É o meu caso. Sobre os vinhos sou apaixonado, mas sou um aprendiz. Sobre o problema do professor Vasco Cardoso, é como há pouco um dos nossos confrades acabou de referir, sabe sempre a pouco aquilo que ele diz, é necessário mais vezes. É verdade. Mas ele, felizmente, que ele está disponível e virá aqui mais Voltarei com duas vezes. O Dr. Alberto Meireles quer dizer alguma coisa? Se não quiser, não diga, eu não quero obrigar ninguém a falar. Muito obrigado, agradeço imenso. Só cumprimentá-los a todos e nem sempre consigo estar aqui nestas nossas conferências, mas sempre que posso, cá estou e para a semana cá estarei também a apresentar os meus microvinhos na próxima semana, porque no fundo eu sou também um aprendiz apaixonado que venho de fora disto, vim parar aqui, não digo por acaso, mas por paixão, e tento fazer alguma coisa segundo aquele método absolutamente científico da experiência e erro. E ao fim de 5 ou 6 anos estou a tentar ainda ver se consigo perceber como é que se faz vinho, um vinho decente, e espero continuar a aperfeiçoá-lo nos próximos, vá lá, 20 pelo menos, antes de transmitir um ensinamento, ou melhor, antes de transmitir a alguém um ensinamento que vale a pena. Olha, não seja modesto, que está a fazer uns vinhos muito jeitosos. Vamos lá ver. O professor Gonçalo quer dizer... Consigo não estragar muito as uvas. Não, o professor Gonçalo não quer dizer nada. E o nosso amigo Rolf quer dizer alguma coisa? Está sempre disponível. Ja, obrigado, senhor grão-mestre.
Não tenho nada para fazer, dizer. Agradeço a todos, estou a aprender. E mais em pormenores. Pronto, infelizmente estou a fazer uma dieta nesta semana ou nestes dias. Posso ver. Olha, eu acho que esses são, já o professor José Maia Marques falou, estas sessões estão a ser preciosas. Pelo menos eu falo por mim, aprende-se imenso com isto. E hoje foi um desses dias. Não é? Dois produtores muito diferentes, mas ambos que nos ensinaram bastante e que nos apresentaram o fruto do seu trabalho. Eu desejo ao professor Rogério de Castro rápidas melhoras. Hoje já falou, já fez aqui um ensaio e vê-se que quando começar a falar ninguém o para, não é? Vai ser uma coisa... Nós inventámos estas sessões, foram agora enriquecidas com aquilo que eu chamei conversas com vinhos. Não é? E hoje, de facto, esta conversa com vinhos do professor Barros Cardoso, eu acho que foi uma coisa linda, não é? Não só porque ele disse, mas também as imagens que apresentou. E é preciso ver que esta chega que ele nos deu, a nossa região é de facto muito bonita. A nossa região tem coisas muito bonitas, não é? Casas espetaculares. Aquele painel que ele fez, que ele apresentou quase no final, com os solares todos, pronto, todos aqueles que ele apresentou, evidentemente que há muito mais. Foi 5 estrelas aquilo, não é? É uma coisa muitíssimo bonita. Engenheiro António Braga, você também é sempre muito bem-vindo e olha, foi espetacular. Obrigadíssimo. E a Joana e o pai também, muito bons. Não sei que vos diga mais, já todos falaram o que quiseram, o que disseram. 2 a 8 dias vamos estar aqui outra vez, com outros produtores, outras conversas, com vinhos, e eu acho que, não sei, custa-me sempre muito ser um mal da fita, ter que encerrar estas sessões. Eu, por mim, não o faria, mas enfim, temos que jantar daqui a nada. Estamos aqui a 1h25. E eu ainda tenho que ir para Lisboa. Olha, vai? Exatamente. Entre 2 figos, 2 dos seus figos, vai dar-lhe combustível suficiente. Meus caros amigos, eu por mim não tenho mais nada a dizer, agradeço a presença de todos, muito obrigado, e por mim até 2 a 8 dias. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um abraço, confrades. Adeus, um abraço. Pelo vinho verde, pela confraria, pelos confrades. Os confrades. Adeus. Muito obrigado.